Micaías, Oi, oi, é, Áurea. aqui é a Áurea. Eu tô com um probleminha na minha câmera, então vai ficar mesmo só o áudio. Tem algum problema para vocês? Não, nenhum. Eu queria só fazer, na verdade não são perguntas, nem são questionamentos, nada disso, mas fazer explanar aqui algumas coisas que eu achei bastante interessante. Eu sou professora da educação básica, trabalho numa escola pública no vizinho estado aqui do Piauí, o Maranhão, e tudo que foi falado por vocês é assim de extrema importância para nós que estamos lidando com a educação básica. Por quê? Porque essa questão da interdisciplinaridade, de você, como um professor de ciências, trabalhar junto com uma professora de português, com uma professora de matemática, é de extrema importância para o aluno. Leva o aluno a um crescimento muito grande. Então, a questão também de desmistificar a matemática, a física, a química, as questões das dificuldades que a gente geralmente encontra nos cálculos. E, infelizmente, a criança já vem de casa com aquilo, porque o pai já coloca na cabeça e a gente tem que fazer aquela manobra em sala de aula. Né? Uma questão muito interessante de ser tratada dentro da universidade com os licenciandos. Então, é muito, muito importante. A outra coisa é o relacionamento que vocês falaram do relacionamento aí entre o professor e o aluno, que isso é bem batido para nós, professores de educação básica, principalmente no Fundamental 1. Inclusive, as crianças nos chamam de tia, de tio, por quê? Porque é um laço que geralmente elas têm conosco e facilita até, de certa forma, o desenvolvimento das nossas atividades para que eles possam aprender mais um pouco, para que eles possam abrir a mente deles e não nos achar uma pessoa assim tão difícil, tão inacessível. Então, assim, tem muitos professores que não gostam, né, de serem chamados de tios e julgam assim, eu não sou parente do aluno para ser chamado assim. Então, eu, particularmente, não vejo problema, porque me ajuda na minha didática, na minha questão de sala de aula com o meu aluno. Então, isso aí eu também achei muito interessante. Que tenha essa interação do professor com o aluno, desde lá, a educação infantil, até mesmo o ensino universitário. Porque assim o aluno que está se formando para ser o professor, vai levar isso para a sua vivência em sala de aula quando ele estiver lá. A outra coisa é que eu bato muito nessa tecla, muito mesmo, é com relação à formação continuada dos professores. Nós precisamos muitíssimo, principalmente eu falo aqui categoricamente como professora de educação básica, de fundamental menor, que a gente, muitas vezes, até por nossa própria conta mesmo, a gente se menospreza por ser um professor de educação infantil, por ser professor de ensino fundamental menor. Há essa, infelizmente, aqui no Brasil, e aqui é onde eu trabalho, existe muito disso. E eu bato sempre na tecla, olha, o professor de educação infantil é um dos principais professores na formação da criança. Se ele não for bem formado, se ele não tiver um conhecimento de conteúdo e de como abordar esse conteúdo para com a criança, o professor lá de ensino médio vai ter extrema dificuldade com o aprendizado desse aluno. Então, a gente precisa se conscientizar disso, e eu acho esse estudo muitíssimo importante para nós, como professores, de forma geral. Então, a formação não pode ser eu abrir meu livro aqui em casa e estudar sozinha. Essa questão da interdisciplinaridade é extremamente importante com relação às formações, para que a gente possa
dentro da sala de aula e com a comunidade escolar mesmo, fazer um trabalho mais efetivo. A BNCC está aí, cheia de ideias maravilhosas, mas parece sim que o professor vai empurrar um navio, um Titanic sozinho para dar conta de tudo aquilo, porque às vezes a escola não tem o aparato que a gente precisa, e nós sabemos, como professores, que muitas vezes a gente tem que tirar do nosso próprio bolso para agir de uma forma mais eficaz. Então, infelizmente, são coisas que norteiam a nossa prática, que ainda não temos assim um lado positivo para isso, mas vamos caminhar, quem sabe um dia. E era isso que eu queria falar, queria dizer que foi muito, muito bom tudo que foi exposto aqui, e parabéns aos dois, a professora Mônica e o professor Micaías. Quero agradecer, Áurea, pela participação, tá? E comentar, assim, que o trabalho do professor não fica restrito só na sala de aula. O professor tem a vida fora também, tá? E assim, e tem que ter condição do professor, dentro do seu contrato de trabalho, ter essa formação, tá certo? Não é simplesmente, como a Andressa, eu vi que ela falou aqui no chat também, tem umas formações só para constar que teve formação. Não é isso. Tem que ter uma formação que faça realmente a diferença na prática desse professor e também na questão da aprendizagem do aluno, tá? Aí, a Aurea comentou bem assim, essa questão da interdisciplinaridade, e eu acho que é mais ou menos por aí que a professora Mônica trabalha quando vem essas propostas do Inquiry, tá? Que o Inquiry coloca situações, assim, que envolvem outras vertentes. Até já fazendo uma pergunta aqui para a professora Mônica também, dentro da apresentação dela, tá? Nessa proposta do Inquiry, foi aqueles roteiros que a senhora trabalhou nas disciplinas, que era trabalhando a perspectiva dos 5 ou dos 7 Es, o ensino por investigação do BB, o Irresistível. Eu vou agradecer quer o comentário da Áurea, quer do Micaías. Só queria aqui mostrar-vos um pouco a minha perspectiva. Uma delas prende-se com um comentário da Áurea, que falou um pouquinho acerca desta questão da proximidade e que este modelo de formação assenta muito na questão da proximidade. Eu diria que sim, assenta bastante da proximidade, e eu concordo consigo quando diz que é um aspecto fundamental e que os professores do pré-escolar, assim como dos primeiros anos, fazem isso bastante bem e que se vai perdendo até um pouquinho ao longo dos ciclos. Só que destacar que este modelo, quando nós falamos da proximidade, significa uma proximidade relativa à recolha de dados na sala de aula. Ou seja, quando nós vamos normalmente, e pensando aqui num caso muito direcionado para a supervisão, quando nós vamos observar uma aula, normalmente o foco da observação é aquilo que o professor está a fazer. Se está fazendo o cálculo da forma correta, se está utilizando o conceito científico da melhor maneira, se está a conseguir ou não promover uma discussão em que procura envolver todos os alunos, etc. No caso deste modelo em si, e isso é uma particularidade que o diferencia de outros que existem na literatura, quando nós falamos desta proximidade com o aluno, não deixo de olhar para o professor, mas o grande foco da minha observação em sala de aula é olhar para aquilo que o professor, que o aluno, desculpem, do ensino médio ou fundamental ou secundário está a fazer. E era só para dar esta achega. Em relação à questão da interdisciplinariedade,
os estudos da aula, eles centram-se muito na questão da disciplina, pelo menos estes estudos que quer eu, quer o Micaías desenvolvemos, ou seja, centram-se muito na disciplina de física, ou na disciplina de química, ou num conceito de velocidade do som, ou em determinados conceitos. Contudo, na literatura há exemplos de estudos muito interessantes com este modelo de formação que envolvem mais do que uma disciplina a trabalhar em conjunto. Por exemplo, a física com a matemática, ou a física com a língua portuguesa, etc. E eu queria só aqui dizer que neste campo da interdisciplinaridade, que eu concordo convosco, que é extremamente interessante, extremamente aliciante, mas que envolve a articulação de conhecimentos diferentes de vários professores e que na componente do estudo de aula esse não foi um aspecto que foi trabalhado pela equipa de investigação com a qual eu colaborei, mas que existem estudos de aula em que o foco não é o conceito, não é o tópico, não é o ensino do conteúdo, mas é o ensino, por exemplo, de uma resolução de problemas, ou é o ensino de uma questão mais ligada a um contexto, em que duas disciplinas trabalham em conjunto. Certo. Deixando claro aqui também, tá? O estudo de aula, a professora Mônica enfatizou bem, ele é voltado normalmente para a disciplina. Aí, como eu tinha comentado, ela comentou também na apresentação dela, algum conceito é trabalhado e esse conceito é amplamente estudado durante os encontros, tá? Ela comentou da aula do som. Então, eles param para estudar a questão da velocidade do som, algumas coisas assim, e a partir desse estudo, eles vão detectando talvez falhas conceituais que eles tenham, ou aproximações erradas, não sei, e vão corrigindo isso de forma que, quando pensarem numa aula, eles vão ter um desencadeamento um pouco mais lógico e tentar envolver os alunos nessa história, tá? Também não vai chegar com o material pronto, simplesmente, e decorem isso, não. É fazer uma espécie de construção, tá? Quando essa questão do conceito que ela comentou, conceito não, da proposta dela do inquiry, o inquiry tem o desencadeamento lógico, tá? Começa com o envolvimento, etc., e a partir daí termina com a parte da criação do próprio aluno, que é uma expansão daquilo que ele já viu, tá? Então, o estudo de aula é feito dessa maneira, tá? E quero comentar aqui também uma questão que foi o professor Newton Freitas, ele fez no começo. Eu até queria saber da professora Mônica como é que ele perguntou o ponto legal para o professor adentrar na sala de aula e registrar para fazer a pesquisa na sala de aula da escola, tá? Registrando as coisas. No caso aqui do Brasil, tem que ter o TCLE, Termo de Compromisso Livre Esclarecido, autorização dos pais, dos alunos, se a aula for gravada. Tanto é que, por isso, a direção das escolas não deixaram eu fazer a gravação das aulas, mas permitiram que eu fizesse as observações com o caderninho, tal, mas de modo que não identificasse os alunos, nem deixasse claro qual era a escola. Aí, tanto é que a gente usa, tanto os professores quanto as escolas, a gente modifica o nome nas nossas pesquisas, tá? Eu sei que no Japão isso é algo institucionalizado, então eu creio que já o professor o aluno já vai para a escola sabendo que vai acontecer isso, e os pais também, porque isso já ocorre há mais de 100 anos lá, tá? Eu queria saber também, em Portugal, esse ponto de vista legal, professora, como é que ocorre? Nós temos a vida mais facilitada, não é? Nós somos um país muito pequenino, comparativamente com o vosso. Só de uma ponta à outra são 400 quilómetros e em termos de este para oeste são 200, portanto somos um país mesmo bastante pequeno, o que significa que existe uma norma a nível nacional
e está tudo centralizado no nosso Ministério de Educação e por isso não é difícil conseguir autorização para entrar na sala de aula com câmara de vídeo ou fazer gravações dos alunos, desde que os pais autorizem e o Ministério autorize, e pode demorar cerca de 15 dias essa autorização, portanto não temos propriamente essa barreira do ponto de vista da recolha de dados, o que é para nós uma felicidade, não é? E por isso foi possível gravar as aulas, usar esse material na formação dos futuros professores no contexto do estudo de aula. Uhum. Nesse sentido, temos... Oi, pode falar, professora. É só para dizer que nesse contexto as realidades são bastante distintas, que eu sei que vocês têm um sistema mais burocrático para conseguir, também dependendo dos estados, não é, Micaías? Isso. E aqui tem as autonomias também, não é? Tem as redes, mas as escolas também são unidades que estão subordinadas às redes, mas têm sua própria autonomia também, tá? Então, isso daí teria que ser, tinha que ter uma autorização, talvez, da rede, depois da própria escola. Não viria uma decisão de cima. Tá? Tem uma outra questão aqui do Adriano, tá? Perguntando assim, como seria o acompanhamento do desenvolvimento do aluno, a avaliação, com a aplicação do estudo de aula dentro da rede de ensino. Vou comentar aqui acerca das observações que a gente faz, aí eu comento acerca da minha própria experiência. A professora Mônica, como já tem uma experiência bem maior nisso, ela pode comentar um pouco melhor. Mas eu comentando logo aqui, é o seguinte, o professor, ele propõe as atividades, os alunos vão fazendo e os observadores vão vendo, vendo algumas coisas simples. Talvez assim, qual foi o momento que ocorreu uma interação maior, o que é que ocorreu para que gerasse a compreensão do aluno, qual a resposta que os alunos dão aos questionamentos do professor, como é que eles vão vão construindo o conhecimento acerca daquilo que está sendo falado, tá? Aí, às vezes, isso aí é feito através das respostas por escrito. Os pesquisadores, realmente, não vão perguntar para os alunos, não. Eles ficam só de observador mesmo, mas vão vendo, por exemplo, se for na parte de matemática, quais são os cálculos que os alunos fazem para chegar naquela resposta. Aí, a partir da forma como eles fazem os cálculos, o professor vai compreendendo como é que ele vai construindo o raciocínio acerca daquele tema, tá? No caso de física, assim, quando a gente não está usando o cálculo, tem que ser muito daquilo que o aluno verbaliza ou do que o aluno responde aos questionamentos, assim, por escrito, tá? Então, esse acompanhamento pelo menos, dessa forma que eu vejo, tá? Não é, lembrando para o Adriano e para outros também, que toda aula tem a sua avaliação. E a gente, querendo ou não, a gente faz essa avaliação da compreensão do aluno em toda a aula, tá? Só que no estudo de aula, como a gente está trabalhando uma aula específica, uma aula de investigação, assim, a gente procura ter mais olhos observando os alunos para que consiga ter essa resposta de uma forma um pouco mais consistente do que a própria compreensão do professor trabalhando sozinho, tá? Professora Mônica? É só aqui uma informação complementar. Nós usamos, para fazer o planeamento da aula de investigação, que é a aula que vai ser observada, um instrumento que foi construído por equipas de investigadores japoneses. E numa das colunas de observação está previsto haver a componente da avaliação dos alunos, ou seja, os investigadores, quando fazem um registro, já têm no seu lado, naquele instrumento de observação que levam para a sala de aula, um local onde fazem o registro onde fazem o registro da avaliação do aluno. Portanto, é a forma como nós conseguimos fazer essa avaliação. Eu depois poderei passar ao professor Micaías
esse instrumento que está publicado pela equipa japonesa para vocês terem acesso, se for do vosso interesse. Só comentando aqui, viu? Para quem não sabe, a gente está gravando essa reunião aqui e depois vamos colocar no canal que foi criado do curso de extensão de ensino de física, tá? Aí vai deixar disponibilizado isso. Eu vou falar com a professora Mônica, depois solicitar os slides, que a gente vê se consegue fazer um blogzinho também, para que o pessoal possa acompanhar de uma forma mais próxima o que tem ocorrido nesses encontros. Tudo bem, professora? Não, está tudo bem, está muito bem. Pronto. Estou vendo que agora está... Aqui... Oi? Sim, sim. Eu estou dizendo que agora está em silêncio. Então, ou a gente expôs tudo muito bem, ou não expôs nada bem, que ninguém ficou com dúvida, ninguém quer perguntar nada. Não, tem aqui uma pergunta, que é o que é feito em Portugal a respeito da interação com os alunos de forma extra-classe, exemplo, aulas interdisciplinares. Esses observadores, eu vou tentar dar aqui um resumo do contexto português, está bem? Só para vos dizer que como é que se forma um professor de Física e Química em Portugal. Ele tira um grau académico de 3 anos, uma formação na área da Física ou na área da Química. Só para vos dizer que em Portugal quem dá Química também dá Física. Portanto, é o mesmo professor que dá Física e que dá Química. E, portanto, tira um grau académico de 3 anos em Física, por exemplo, e depois terá que fazer um minor, uma formação complementar de 1 ano, na outra área disciplinar, neste caso seria Química. Em seguida, para ser professor de Física e Química, tem que se candidatar ao mestrado em Ensino de Física e Química, que tem duração de 2 anos. Para isso, precisa de fazer uma prova de língua portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e passar por uma entrevista por um júri. Se passar nestas 2 etapas, pode então entrar no mestrado em Ensino de Física e Química, ou seja, para formar um professor do ensino médio e do ensino secundário, ou seja, que pode dar aulas aos alunos dos 12 aos 18 anos de idade, que é a nossa escolaridade obrigatória vai até aos 18 anos de idade, o professor tem que ter na sua formação 6 anos. É o período mínimo para a formação de um professor. E são professores altamente especializados no conteúdo da área da Física e da Química. Quando vocês questionam aulas interdisciplinares e oficinas práticas, quero aqui dizer-vos que nós somos um país muito pequeno, como já vos disse, e portanto é muito fácil implementar, muito fácil, há sempre resistências, não é? Isto muito fácil, mas é possível implementar medidas a nível nacional. E o nosso governo português, neste momento, implementou uma medida para as escolas do ensino médio e secundário, em que procura promover a interdisciplinaridade. E o que acontece? São professores altamente especializados das várias áreas do conhecimento, professor de matemática, de física, de português, que em conjunto se reúnem para planear uma aula interdisciplinar. E por isso, sim, há aulas interdisciplinares. Tem havido um crescente, não sei como é que é a situação no Brasil, mas em Portugal eu coordeno neste momento um projeto na área da ciência, tecnologia, engenharia e matemática a nível europeu. Tem-se sentido uma falta de alunos que seguem no ensino, na universidade, cursos mais ligados à ciência, à engenharia, etc. E por isso tem-se puxado muito pelas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática e tem-se fomentado aulas interdisciplinares, onde os professores de física trabalham com os professores de tecnologia, de matemática, na construção de atividades STEM. Não sei se respondi às vossas perguntas, mas de um modo geral, só para vos mostrar um pouquinho aqui o funcionamento.
Em relação a isso, aqui no Brasil, a Áurea comentou da BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. Aí ela, na sua proposta, ela tem uma visão mais interdisciplinar. Então, a física, teoricamente, não vai ser lecionada mais daquela forma estanque, aquela caixinha assim, vai ter uma relação maior com outras disciplinas, tá? Só que aí tem um problema que os professores não foram treinados para isso, nem os professores da universidade estão preparados para lecionar, para trabalhar com os alunos dessa forma, tá? E, assim, é meio complicado, porque vem uma decisão meio que monocrática para dizer isso. Aí eu não sei qual vai ser a viabilidade dessa proposta, tá? Mas, assim, os resultados em relação às avaliações internacionais, que são muitas vezes usados como parâmetros, no Brasil são horríveis. O Brasil está sempre nos últimos colocados. Aí tem essas propostas individuais, assim, mas não em relação a uma proposta governamental para realmente mudar isso. Aí são coisas meio que isoladas, o que o governo propõe e o que nas escolas, por exemplo. Tá? O Dami perguntou o que tem sido feito para mudar essas realidades aqui no Brasil. Eu não vejo muita coisa, não. Aí, como eu comentei, a BNCC foi publicada, tá? Aí tem o Enem, já faz um tempo que tem trabalhado as questões de uma forma um pouco mais conceituais, não só aquela parte de vestibular, somente decorar as fórmulas, fazer conta, mas tem mais problemas, alguma coisa assim, que a gente espera que o aluno esteja mais preparado para levar os conhecimentos para a vida também, tá? Mas, de forma geral, no Brasil, desde quando os jesuítas chegaram, vindo das terras lusitanas para cá, de 1549 para cá, que o ensino médio e a educação básica só tem função de passar para o nível seguinte. Então, não tem uma preocupação efetiva com a aprendizagem do aluno. Então, essas pesquisas que estão ocorrendo mostram que é possível a gente fazer uma coisa diferente, tá? Aí agora tem que ter um apoio maior para que isso tenha um alcance também mais largo, tá? Passando aqui a questão da Andressa, tá certo? Esses observadores necessariamente são estagiários? Não. Normalmente esses observadores são outros professores, tá? Mas aqui até no Brasil é difícil porque quando o professor vai ter que ter um horário livre para assistir a aula do outro. E normalmente o horário dele é todo preenchido, tá? Aí fica complicado isso. Mas, às vezes, o estagiário é interessante para ele porque ele vai ter acesso a uma realidade que ele não tem durante a formação dele na universidade. Ele vai participar tanto da questão do planejamento da aula, se o estagiário participar do estudo de aula, aí tanto da discussão, aí vai ver uma realidade que ele ainda não teve acesso durante a trajetória acadêmica dele. E quando ele vai para a aula, já tendo assistido o planejamento, tendo participado desse planejamento tudo, eu acho que já fica mais fácil dele se ver como professor e dele criar suas próprias expectativas e soluções para os problemas que aparecem, tá? Isso. Professora, se quiser falar, pode interromper a qualquer momento, viu? Fique à vontade, tá? Estou vendo outras questões aqui. Estão perguntando um pouquinho sobre a realidade portuguesa e de implementar metodologias de inquiry, etc. Bom, só para vos dizer que nós temos a grande maioria do ensino mais ligado à área da física e química, ainda são metodologias mais tradicionais e temos um estudo recente que indicam exatamente isso e vários fatores para os quais as metodologias em sala de aula e o recurso a atividades experimentais ainda ser muito... Apesar das escolas em Portugal, as escolas do ensino médio e secundário estão muito bem equipadas do ponto de vista... Maioritariamente as escolas estão bem equipadas do ponto de vista de material de laboratório.
O que é certo é que os professores recorrem a poucas atividades experimentais. E os grandes fatores que são apontados, eu acho que isto é a nível mundial, é a falta de tempo, é a falta de, muitas vezes, de recursos, e só para dizer que nós temos dado passos, mas esses passos são lentos, e o estudo que eu vos trouxe agora é num contexto muito favorável, em que é um contexto de formação inicial, em que os alunos na formação inicial, os futuros professores estão muito próximos com a universidade, assim como os professores cooperantes. Portanto, parece-me que os problemas que existem em Portugal, no Brasil, em todo o mundo, que são problemas transversais, mas passos pequenos dão origem a coisas maiores. Micaías, não sei se vamos terminar. Deixa eu só responder mais uma aqui da Vanessa, tá? Que é como estimular a questão. Cadê? Pronto. Aí, tô achando interessante. Quando chega na sala de aula e vê uma realidade não vista antes, como proceder? Como estimular o aluno? Então, se a gente conhece a realidade de que o aluno vem, se a gente sabe o que é que interessa o aluno, tal, a gente pode envolver isso, tá certo? Na aula, tá? Por exemplo, eu sei que os alunos estão assistindo determinada série. Aí, essa série tem algum conceito de física certo ou errado? Vamos usar isso como ponto de partida, porque os alunos, assim, vão se sentir envolvidos e, a partir daí, fica mais fácil da gente trabalhar determinado conteúdo, porque ele vê que a física ou a ciência tal tem aplicação fora da sala de aula. E é interessante que ele fica com uma visão um pouco mais crítica daquilo que é colocado, tá, para ele. Então, não vai cair em qualquer balela que lhe apresenta, tal. Aí, até eu falei de filmes, séries, tem muita coisa de herói. Aí é interessante que a pessoa fica com pensamento crítico e vê que isso daí é ficção, que na realidade não é desse jeito. Aí pode usar uma situação dessa para estar envolvendo o aluno, uma situação que envolva ele, que ele consiga se interesse, e a partir daí trabalha para mostrar uma coisa correta. Não sei. Uhum. Sim, senhora, já temos aqui uma criança maravilhosa com duas, estou vendo a Clara, não é? Pronto. Micaías, eu vou me despedir de todos, não é? Oi? Pergunto se terminamos. Ah, certo. Não, pergunto. Se terminou? Sim. Sim, não tem mais questões, então a gente pode estar finalizando, tá? Novamente, assim, a sua participação, a pronta resposta para a disponibilidade para estar aqui, tá certo? Muito bom lhe ouvir. Toda vez que eu lhe escuto, eu fico compreendendo um pouco mais disso e eu tenho condição de fazer um trabalho de uma forma mais correta, tá certo? Obrigado pelas explanações, pela colocação, pela disponibilidade. Está aqui, veja lá, e a pergunta da Maria Antônio, alguém pergunta. Gostaria de saber como funciona o ensino de ciências com tirinhas. Ah, certo. Com tirinhas e quadrinhos. Pode ser feito também, mas assim como uma forma, eu vejo mais de envolver o aluno, tá? Coloca alguma situação, aí a partir daí, tirinha aquelas que aparecem em jornal de quadrinhos, tá? Histórias em quadrinhos, aquelas quadrinhos curtos, tá? HQs. Então, pode ser feito assim, uma forma de estar envolvendo, ou de repente até para o aluno estar comentando a compreensão dele sobre o determinado conceito, determinado fenômeno, não sei. Sim. Porque não foi bem o que a gente trabalhou aqui, não, mas ouvindo... para envolver também. Tá bem, eu estou ouvindo mal agora. Tá. Então,
Então, pronto, a professora Mônica está com compromisso, tá? Quero agradecer a presença de todos que participaram aqui, Sim. tá certo? A gente vai lançar esse material no canal que nós criamos, e o título dele vai ser o título que foi passado para vocês no folder, tá bom? Aí vai ficar fácil vocês encontrarem, tá? Então, obrigado a todos, tá? Eu passei meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, depois pode falar comigo, ou então nos contatos que a gente fez, tá? Olha, o Luciano postou o canal aqui, tá? O Luciano Cabral postou o canal que eu vou colocar o vídeo, tá certo? Tá bem, tá certo. Pronto. Olha, muito obrigada, eu também gostei muito. Micaías, foi muito bom revê-lo e deixa-me dar aqui um cumprimento muito especial ao professor Nilson outra vez, que eu tive muito gosto em conhecer. Ainda bem, Micaías, que marcou este encontro, está bem? Porque eu estava há imenso tempo para conhecer também o professor Micaías. Desculpa, o professor Nilson, tá bom? Muito obrigada a todos, está bem? Por estarem aqui este tempo todo connosco, esta hora e meia. Micaías, boa continuação, que corra tudo bem por aí. Tá ótimo, obrigado, professora. Tá? Só comentando com vocês, a próxima semana a gente vai ter um evento falando sobre natureza da ciência, tá? Na educação básica. Aí depois vamos ter um outro falando sobre fontes de energia, tá? Mais voltado na questão interdisciplinar e para a sala de aula também. Temos depois uma outra atividade já prevista, que é para falarmos sobre atividades de astronomia na educação básica também, na escola, tá certo? Então, esse aqui é o que já está pronto, que a gente vai ter ao longo das próximas semanas, tá? A gente vai divulgando os links, os folders para vocês depois, tá ótimo? Obrigado. Até a próxima, então. Até a próxima, tchau, tchau.